Olá, eu sou o professor Cláudio Branchieri e hoje nós vamos fazer uma análise sobre o resultado das eleições, do primeiro turno das eleições presidenciais de 2018. Acabou o primeiro turno e a grande pergunta é quem tem mais possibilidade de ser o presidente no segundo turno? O segundo turno vai ser entre Bolsonaro e Haddad, tá? E Bolsonaro terminou com 46% dos votos válidos, né? E o Haddad com um pouquinho mais de 29% dos votos válidos. Tá? Então, aqui está a nossa breve análise, para a gente ver o que a gente pode esperar. Bom, aqui nós temos, né, os dois candidatos, os dois principais candidatos, né? Isso aqui foi atualizado às 22 horas. Né? Não estavam ainda computados 100% das urnas, ainda faltava 1%, ou seja, pouco mais de 1.400.000 votos, pouca coisa, né? Então, depois, na próxima análise, eu atualizei. Bom, então, isso aqui é a tela do site da página oficial, né, do TSE, né? A abstenção só chamou atenção, realmente ficou relativamente alta, ou seja, os votos inválidos quase totalizaram 30%, né? Se esperava 26, 25, 26, ou seja, foi considerável, o que diminuiu, né, a quantidade dos votos válidos, né? Eu, por exemplo, estimava em 110 milhões os votos válidos, ficou mais ou menos em 107 milhões, né? Se nós considerarmos ainda mais esses votos aqui. Então, basicamente é isso. O Bolsonaro ficou com 46% e o Fernando Haddad com um pouco mais de 29%. Né? Vamos lá. Aqui está um resumão. Né? Então, existiam 147.300.000 aptos a votar. Até aquele momento ali, aquele momento que eu fiz a atualização, 146.542.000 votos tinham sido computados. Com 20,32% de abstenção, quase 30 milhões de brasileiros não foram às urnas. Né, o comparecimento ficou em 116.770.000, brancos e nulos somou um pouco mais do que 10.260.000 votos. Né? Os votos válidos, então, ficou em 106.509.000, considerando ainda esses votos aqui que não estavam computados, eu fiz uma projeção de votos válidos, algo ao redor de 107 milhões de votos, né? Ou seja, 27%, entre abstenção, branco e nulo, um índice um pouquinho acima da média das 3 últimas eleições. Tá? Aqui seriam os votos de Bolsonaro e de Haddad, uma espécie de projeção. Né? Então, tanto Bolsonaro quanto Haddad estão um pouquinho maior do que naqueles dados oficiais anteriores, porque eu peguei esses 500 mil reais e dividi com eles, né, numa proporção moderada, porque Bolsonaro, por exemplo, vai terminar com mais de 49.204.000 votos, mas isso muda muito pouco a nossa análise aqui. Ou seja, faltou para o Bolsonaro 4.300.000 votos para ganhar no primeiro turno. Já para o Haddad faltou 22 milhões e meio de votos para terminar no primeiro turno. Ou seja, Bolsonaro ficou relativamente muito perto de ganhar no primeiro turno, seria um pouco mais do que 3%, 4% dos votos válidos. Né? A diferença entre Bolsonaro e Haddad ficou em 18 milhões de votos. Né? 18 milhões de votos é uma quantidade significativa, né? É uma diferença significativa. Então, nós tivemos Bolsonaro pouco mais de 4 milhões de votos para matar o assunto já no primeiro turno. Tá? Por que é importante também a gente dar uma olhadinha neste índice aqui de abstenção? Porque nas outras eleições ele se repetiu no segundo turno. Tá? 2002, 2006, 2010, 2014, os índices de abstenção, brancos e nulos, se repetiram muito próximos, um pouquinho para cima. Né? Porque, obviamente, o candidato ficou fora no primeiro turno acaba não indo votar no segundo. Mas como ele também não quer ficar
ele quer ficar em dia com a situação eleitoral, ele acaba tendo que escolher, nem que seja para indo lá e anular o seu voto. Então, imaginamos que esses 107 milhões se repetirão no segundo turno. Tá? 18 milhões, então, é a diferença. Essa é a diferença que a Haddad tem que tirar em relação a Bolsonaro. Tá? Quantos votos os outros candidatos ficaram? Esse aqui, ó. Ou seja, dos 18, Bolsonaro ganhou por 18 milhões de diferença e o voto somado dos outros candidatos é 27 milhões. Já projetando aquele tantinho que falta, tá? Que eu também distribuí um pouquinho para ali. Então, ou seja, 26 milhões 863 mil de votos dos outros candidatos, a Haddad tem que tirar 18 milhões de diferença que ele tem para o Bolsonaro. Ou seja, a Haddad teria uma necessidade de transferência de 83,89% e o de Bolsonaro só 16% para vencer a eleição. Ou seja, de cada 5 votos, Bolsonaro precisa de um único voto. Um só voto. Se de cada 5 votos, Bolsonaro receber um voto, ele é o presidente do Brasil. Tá? A pergunta que cabe é possível isso? As pesquisas de transferências de voto indicam 60% dos votos para Haddad e 40% dos votos para Bolsonaro. Ou seja, sobraria aí quase 5 milhões de votos. Tá? Mas vamos fazer a nossa pesquisa. Tá? E aí eu fui, de novo, né, tentando ser extremamente conservador. E esse aqui, então, foram os votos deixados na mesa pelos candidatos. Deixa eu só. Foram os votos deixados na mesa pelos candidatos. Né? Sendo que esses 513 mil aqui, né, eu chamei de distribuir, né, que é aqueles votos que ainda faltavam ser contados. Né? E aí está aqui a minha transferência, ou seja, 90% dos eleitores do Ciro vão no Haddad, 70% dos eleitores do Alckmin vão no Haddad, porque é um perfil de centro-esquerda, né, os votos do Alckmin, 75% da Marina Silva vão no Haddad. Aí Meirelles, Álvaro Dias, Moedo e Daciolo, 75% iriam, né, ou se transfeririam para Jair Bolsonaro pelo viés ideológico dessas candidaturas, né, mais de centro, centro-direita. Né? Obviamente, Boulos, Vera Lúcia, né, praticamente migraria 100% dos votos para Haddad, nunca que um eleitor do Boulos votaria no Jair Bolsonaro. Obviamente, isso também é questionável, né, mas vamos pegar um exemplo do Alckmin, que foi, assim, depois do Ciro, né, é o segundo aqui com o maior número de votos. Dória, por exemplo, já declarou apoio a Bolsonaro no segundo turno, porque ele quer vencer. Então é provável que os votos do PSDB migrem para Bolsonaro em função deste apoio, né, digamos assim, formal de Dória para Bolsonaro. Ao mesmo tempo, os votos do Bolsonaro, né, em São Paulo, que foi grande, migram naturalmente também para o Dória num segundo turno que não vai ser fácil com França do PSB. Ou seja, mesmo sendo extremamente conservador, pegando o candidato, a maior quantidade de votos de fora, que é do Ciro Gomes, e transferindo praticamente toda ela para o Haddad, ainda assim, Bolsonaro teria o dobro de votos do que efetivamente ele precisa para ser eleito em segundo turno. Ou seja, Bolsonaro será, sem dúvida nenhuma, o próximo presidente do Brasil, com algo ao redor, com um mínimo, na minha estimativa, de 55% dos votos. Mas a minha expectativa é 60% dos votos. Tá? Esse número aqui indicaria algo ao redor de 55% dos votos válidos, mas eu acho que ele está efetivamente muito conservador e vai ser algo ao redor de 60 milhões de votos. O Bolsonaro deve fazer aí algo ao redor de 62, 63 milhões de votos. Né? Não acredito que seja muito diferente disso. Né? É basicamente isso. Né? Para quem é eleitor do Bolsonaro e ficou assustado
com esse segundo turno com o Haddad, não há necessidade nenhuma de ficar assustado. O Bolsonaro está com muita margem na frente. Com certeza vai sobrar voto para o Bolsonaro no segundo turno. Para quem é eleitor do Haddad e comemorou a ida para o segundo turno, eu acho que é só uma protelação de uma vitória do Bolsonaro certa. O Bolsonaro tem um voto muito cristalizado, ou seja, é um voto convicto, não é um voto anti-PT, que também foi o grande erro de análise de todos os adversários de Bolsonaro, achavam que o voto dele era anti-PT. E se fosse isso, ele não teria eleito 51 deputados federais na bancada do PSL para a Câmara Federal. Tá? Então, há um erro de diagnóstico básico aí, porque não conhecem os eleitores do Bolsonaro. O eleitor do Bolsonaro é um eleitor dele. Tá? E segue aquilo que ele imagina, que ele entende como um bom programa de governo. Então, não é verdade que ele é simplesmente a consolidação do voto anti-PT. Tá? Então, eu acho que Bolsonaro vai conseguir atrair um razoável apoio no segundo turno, e não há nenhuma razão para que o eleitor do Bolsonaro fique com medo. Ele já é o próximo presidente do Brasil pelos próximos 4 anos. Haddad só vai ficar no segundo turno para eventualmente tentar aí um milagre, né? Mas eu não acredito que esse milagre vá acontecer. Certo? Obrigado pela atenção. Vamos lá, temos mais 3 semanas para definir o novo presidente do Brasil. Mas eu acho que é isso só, que é mesmo um tempo para a gente já ver o que hoje já é quase cristalino, de que Bolsonaro já sairá vencedor nas eleições. Tá bom? Um abraço, obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo, até a próxima análise. Um abraço.